Bem-vindos ao final Bom dia a todo mundo que série. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê sério. Rolê sério. Já começou cagado! Bom dia pra vocês! Está começando mais um Rolê ICL na manhã desta sexta-feira, como diz um amigo meu, graças a Deus, hoje é sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024, está começando mais um programa Rolê ICL aqui no ICL Notícias, onde traremos o melhor e o pior da internet, das redes sociais, o que está acontecendo no Twitter, no Facebook, no Instagram, nos sites, no YouTube, em toda esta biosfera da internet, com o melhor e o pior, que nós, da nossa equipezinha, separamos para vocês. Hoje falaremos bastante. Juliana Dalpiva está aqui fora do meu estúdio, inclusive vocês não conseguem ouvir por causa que o nosso é fechadinho, já fazendo matérias, apurações. Juliana Dalpiva com suas exclusividades. Hoje aqui no nosso ICL Notícias, primeira edição, a Ju Dalpiva já trouxe mais uma informação exclusiva de que a ex-mulher do Bolsonaro, a Ana Cristina Vale, vendeu uma casa que não era dela, mas que era dela, mas que ela pagou. Muito estranha a história. Vamos falar sobre ela aqui hoje no nosso Rolê ICL. Falaremos também sobre saúde mental, que está faltando, né? Mas lá no Big Brother está faltando ainda mais, aparentemente. Foi um debate muito grande na internet ontem, o dia inteiro, sobre o Ministério Público confirmando que o cartão de vacinação de Bolsonaro era falso, sobre Aldo Rebelo na Prefeitura de São Paulo, também falaremos sobre os principais vídeos que estão aí rodando as redes sociais, agradecendo a todo mundo que já está conosco aqui, a Regina Jaco, sextou o rolê, quase cheguei atrasada, estava no médico rezando para dar tempo, mas depois pode voltar também, viu? Não é que nem TV, você pode voltar, Regina, para começar a ver tudo de novo. O Guilherme Pato, que está sempre aqui, a gente sabe que o rolê começou quando dá pau em tudo, é culpa do Vitinho, não é minha. A Janaína Fuentes, a Suelen Ferreira, que Darwin abençoe o rolê e os rolezeiros, a Paula Wolff diz que é o programa favorito dela, a Maria José Deluco, o mais completo jornalista, sério descontraído e sério, obrigado Maria, depois eu passo o Pix para eu agradecer o seu elogio, falando nele, né, falando em problema, quem está aqui? O nosso diretor problema. Olá Vitinho, tudo bem com você? Bom dia, tudo bom? Eu queria saber se vocês sabem que eu cortei o cabelo hoje, ó, tô bonitinho. E é isso, Will, como é que você tá? Bonitinho é um pouco de exagero, mas ficou legal, ficou legal. Legal. Você também lá, o Farinati, o nosso roteirista. Aí embaixo, quem tem com você hoje, Vitinho, hoje de manhã? Hoje temos Gabriel Vento. Gabriel Vento, o menino Windy. Camila nos comentários, fazendo pra gente aquela... Qual que é o nome mesmo? Você esqueceu, né? Moderação de comentário. Moderação. Muito obrigado, William. Vitinho não sabe nem o nome da equipe. Obrigado, Vitinho. Bom dia, povo. Obrigado. E também chamaremos ele, vocês vão saber o negócio que ele não falou que não podia contar, eu vou falar. Ele que está de belinho cortado também, direto lá do Pernambuco. Aí tá do Pernambuco, eu acho que está Guga Noblar. Bem-vindo. Bom dia. Olha o cabelinho. Mostra o ladinho aí pra gente. Ah lá. Tá bonito, mas melhor de tudo, ô louco, é o Moicano. Quem é que corta o seu cabelo, Guga Noblar? Pois é, quem faz esse estrago aqui na minha cabeça sou eu mesmo. Que maravilha. Tá explicado. E a do Vitinho... Tá explicadíssimo. A do Vitinho tá zoado também, gente, mas não fui eu. A do Vitinho, ele realmente procurou um profissional. No meu caso, eu fiz sozinho. Então eu tenho essa desculpa. Desde os 13 anos, 13, aquele número bacana, eu faço isso aqui eu estrago aqui o meu penteado. É mais ou menos assim. Eu levei uma foto sua pro meu cabeleireiro e falei, ó, corta igual. Tá explicado aí esse fiasco aí na cabeça do Vitinho. Bom, mas bom dia para todos, bom dia para essa querida audiência do Rolê. E hoje, claro, temos essa denúncia deliciosa da Juliana Dalpiva. É uma história que envolve, mais uma vez, casos de corrupção com a família Bolsonaro.
O Fábio Correia falou que se a Dalpiva se dedicasse à apuração de fofoca de famosos, o rolê poderia ter 5 horas. Vamos trabalhar com isso. Ela tá, não é mentira, ela tá aqui fora, uma ligação de meia hora com alguém aqui, daqui a pouco tem mais uma bomba lá no ICL. Vou falar pra Juliana Dalpiva começar a apurar fofoca, que é legal. Mas vamos começar, Guga, exatamente com esse tema no nosso primeiro quadro, uma setada de notícias. E tem vinheta. Agora que o Vitinho tá ficando rápido, o Guilherme volta semana que vem. Aí acabou a graça. Mas estávamos falando, Guga, sobre essa matéria, capa do iclnoticias.com.br, apuração exclusiva de Juliana Dalpiva, nossa intrépida jornalista, que sempre traz informações exclusivas aqui, a mansão do Trambique dos Bolsonaro. Para você que não entendeu, a matéria completa está lá no nosso site, e já era para estar aí para vocês vendo, mas o Vitinho ainda não entendeu que nesse momento, quando eu estou falando da matéria, é para entrar o print da matéria. Comprada em 2021 com uma pessoa usada como laranja na negociação, a mansão da advogada Ana Cristina Siqueira Vale, ex de Jair Bolsonaro, foi vendida em junho do ano passado. Na informação foi dada pelo novo proprietário, que falou com exclusividade à coluna de Juliana Dalpiva, aqui no ICL Notícias, mas pediu anonimato. Ele contou que comprou a mansão, que fica no Lago Sul de Brasília, do corretor Geraldo Machado. No entanto, não quis mencionar os valores negociados, admitiu apenas que tinha sido financiado junto ao BRB. Hoje de manhã no programa, Guga, a Juliana trouxe mais detalhes. Essa casa que vocês estão vendo, essa mansão, vamos assistir o vídeo, a reportagem, e aí a gente comenta, tipo, durante a reportagem a gente faz um react? Claro. Pode ser? Então bora lá. Vamos. A mesma casa que foi pivô de um dos escândalos financeiros da família Bolsonaro, A casinha. acaba de ser vendida. Uma casinha, barraquinha. A negociação do imóvel é investigada pela Polícia Federal desde 2022. 1.200 metros quadrados em uma das regiões mais cobiçadas do DF. 2 pisos, 4 suítes, closet, escada de mármore, espaço fitness, solário e fino acabamento. É modesta. Modesta, bobagem. Ele é humilde, ele assina com caneta Bic as A coisas. mansão foi avaliada em 3 milhões de reais. E Com 3 milhões você compra uma dessa aí aonde, Guga? Bolsonaro. Sou Cristina Bolsonaro. Compra só a entrada da casa. A advogada Ana Cristina Siqueira Vale, que é mãe do Jair Renan, o filho Bonito. 04 do ex-presidente. O mestre Splinter da família A mansão Bolsonaro. foi comprada em O galã da 2021 família. por um laranja, o corretor Geraldo Machado. Mas quem ocupou a casa foi a Ana Cristina e o Jair Renan. Naquela época, Ana Cristina que falou será? que ela pagava aluguel. Só que Guga, em agora olha que 2022, loucura isso aí que a quando Juliana ela tentou traz. uma vaga a deputada distrital no DF, a Ana Cristina declarou para a Justiça Eleitoral que ela é que era a verdadeira dona do lugar. Ela falou que a casa era alugada, mas no a casa registro era de dela. imóveis, até Mas era hoje, dela. Só que não tá no- o proprietário só que não tá no nome dela no ainda é o registro. Geraldo O nome dela. Machado. Só que não tá no nome Geraldo dela o nunca negócio. morou na mansão. O endereço Quando onde ele tem vive fumaça, tem é bem fogo. mais modesto. Olha a casa a 30 quilômetros da casa no do Lago dono Sul. da casa de tipo de 3 milhões. Mesmo assim, Meu foi ele Deus. quem vendeu o imóvel há 6 meses e só agora a transação foi descoberta aqui pelo ICL. Nós tentamos falar com ele. é Geraldo? Eu já imagino o que você queira falar. Eu não tenho nada a declarar pra você, Epa. não, tá? Qualquer coisa você pode falar com meus advogados E o e medo? resolver essa situação. Da Mas nem o milícia. Geraldo, nem Não, os esse tá advogados seguro. dele E o quiseram medo? falar com a gente. Fala não. E o Geraldo sempre negou-se a Fala laranja da Ana Cristina. Depois que a negociação da casa foi revelada, a Polícia Federal abriu uma investigação e também descobriu uma movimentação financeira atípica da ex-mulher do Bolsonaro no valor de mais de 9 milhões de reais. Tranquilo. Apenas. Dias antes do segundo turno das eleições presidenciais em 2022, a Ana Cristina deixou o Brasil e foi morar na Noruega. Ela fez 1.485 votos e não conseguiu se eleger como deputada distrital. Ela também deixou para Sucesso. trás, além dessa investigação sobre a mansão na Polícia Federal, uma outra
que apura lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Tá tranquilo. E que também envolve o vereador Carlos Bolsonaro. O cabeça de filtro de barro. Foi chefe de gabinete dele de 2001 Aí. até 2008. Foi chefe do carrochinho de gabinete. Logo ela. Guga, Essa só é a pra época gente... que supostamente começam as rachadinhas, né? Só pra gente parte resol- das rachadinhas da família é ela que administrava. Nessa época, só pra começar, Guga, só pra gente Isso. recapitular pra quem não entendeu o tamanho do negócio. Compraram uma casa. Só que ela falou que era alugada. Só que aí ela foi, na prestação de conta eleitoral, ela colocou que a casa era dela. Só que a casa nunca teve no nome dela. Escândalo. E aí, agora, ela disse, a casa foi vendida, né? Mas ela falou, não, mas a casa nunca foi dela, era alugada. Mas ela disse pro TRE, pra Justiça Eleitoral, que a casa era dela. E aí, agora, a casa é vendida e acharam uma movimentação financeira dela no valor da casa para esse sujeito que foi o laranja, que ficou a casa no nome do cara. Os caras, eles são profissionais do crime, mas eles conseguem deixar tanto rastro. Incrível, É né, impressionante. Tá vendo? É porque essa galera topa tudo por dinheiro. É meio Eduardo Cunha, essa é a realidade. Então eles se metem em qualquer rolo por grana. Tem um vídeo do Bolsonaro que ele explica que quando precisava de dinheiro chegava em caixa de sapato, aí depois ele percebe que está sendo exibido em live aquilo, tenta voltar atrás, mas é só olhar as histórias da família Bolsonaro, é treta atrás de treta, é corrupção, história de corrupção, de suspeita de corrupção o tempo inteiro. Essa Ana Cristina era, antes do Fabrício Queiroz, a responsável por organizar as rachadinhas. Ela é que arrecadava o dinheiro da rachadinha. Ela era a primeira de todas, antes, claro, de Fabrício Queiroz. Depois tem um papo de que ela traiu o Bolsonaro, eles se separam. Quando eles se separam, aí sim, essa função passa a ser do Fabrício Queiroz. A gente depois ficou com a imagem do Queiroz como o organizador das rachadinhas, já que estourou no colo dele essa denúncia. Porém, antes do Queiroz, era essa daí. Quando ela se separa de Jair Bolsonaro, ela denuncia à polícia o ex-marido e diz que ele fazia rachadinha, diz que ele ganhava mais de 100 mil reais naquela época, só de dinheiro que ele tirava dos outros, sendo que o salário era de 20 e poucos mil de um deputado. Então ela denuncia o Bolsonaro. Inclusive, eles tretam feio, a ponto dela partir para a Noruega, pedir asilo e se dizer ameaçada de morte pelo ex-marido. Ela se escondeu na Noruega, dizendo que o Bolsonaro queria matá-la. Isso aconteceu. Ela disse que o Bolsonaro conseguiu roubar as joias dela, arrombando o cofre que eles tinham no Banco do Brasil. Ele abriu de um jeito que não era para abrir, ou seja, ele arrombou o cofre dela e tirou joias dela lá do Banco do Brasil. Isso tudo foi denúncias que ela fez à polícia. Depois, de anos, ela e Bolsonaro fizeram um acordo e ela voltou atrás nas denúncias. Mas isso tudo foi dito por ela mesma. Então a gente sabe que essa mulher está envolvida em treta e, de repente, ela tem uma casa milionária que ela não tem como explicar, que fica no nome de laranja, que depois ela assume que é dela. Desde 2021 tem esse escândalo da mansão. Em 2021 ela nega que seja dona, dizia que apenas alugava e depois ela revela que era dela, só que não estava no nome dela. É uma história, gente, que a única explicação para isso é que tem rolo aí no meio. Onde há fumaça, há fogo, e não tem como ela explicar isso aí. É mais um caso de corrupção envolvendo a família Bolsonaro. O Klaus Prodgraf aqui falou, pergunta, vai dar alguma coisa? Nada, então não é notícia. Óbvio que é notícia. E tanto a Juliana da Piva apurou que a Polícia Federal, o Ministério Público, estão apurando essas movimentações. O Guilherme Pato diz triplo escândalo, que é muito escândalo, como diz o nosso Rodrigo Viana. Tem muita gente falando aqui sobre o cabelo do Guga. O Fábio disse que cortou o cabelo com a tesourinha do Mickey. Ele falou que é recalque porque ele é careca. E a Regina Jacó disse que ia pedir o endereço do barbeiro para levar o filho. É lá na casa do Guga, pode levar, ele já faz corte de cabelo. Ele faz jornalismo e nas horas vagas faz
faz uns cortes de cabelo. Agora, Guga, a família Bolsonaro tem um histórico, né, com compra de imóveis, compra e venda de imóveis, e inclusive muitos em dinheiro vivo, né? Isso não é uma novidade também, né, na família Bolsonaro. Olha, todo mundo ali tem um imóvel. Quem não tem um imóvel Ou não, na família né? Bolsonaro... Não, no caso assim, Jair Renan foi de certa maneira era de certa maneira o excluído, exatamente por ser filho da Ana Cristina, que foi esse casamento que terminou de forma litigiosa. Ela denuncia Bolsonaro, ela trai Bolsonaro. Bolsonaro fica com ódio dela a ponto, segundo ela, de ameaçá-la de morte. Ela foge do Brasil. Então, o filho desse casamento era o patinho feio da história. E neste caso, Jair Renan, portanto. Literalmente, no os caso. outros não, os outros são filhos da Rogéria. O patinho feio dá pra distribuir ali naquela Isso, família. tá. A disputa é boa, tem vários. Mas o patinho feio excluído da herança, digamos assim, era o Jair Renan, era o que tinha menos, né? E nesses últimos anos, de certa maneira, a Ana Cristina se aproximou um pouco mais de novo do Bolsonaro, ele também do pai. Ela fez esse acordo anos atrás para parar de denunciar o Bolsonaro, então eles ficaram ali mais ou menos aliados, digamos assim, de novo. E aí, de repente, ela aparece com essa mansão. Todo mundo tem mansão nessa família. É aquela família, gente, que comprou 51 imóveis, pelo menos em parte, com dinheiro vivo. Não todo o imóvel em dinheiro vivo, mas pelo menos em parte com dinheiro vivo. E teve imóvel que foi totalmente quitado com dinheiro vivo. Então, é muito complicado você explicar uma mansão que está no nome de um laranja, mas que é sua, que você negava. É muito complicado você explicar um monte de mansão que você comprou com dinheiro vivo. Ninguém usa dinheiro vivo para fazer esse tipo de transação, a não ser quem está metido com crime. E é essa suspeita que pesa sempre contra essa família, que se dizia os defensores da liberdade e os combatentes da corrupção, mas que se mostraram uns golpistas que quase conseguiram colocar em xeque, quase conseguiram derrubar nossa democracia, e também um bando de gente envolta em suspeita de corrupção. Bom, agora não dá pra dizer que eles mentiram, pô. Eles sempre falaram que é a família em primeiro lugar, só não falaram qual, é a família deles. E a Kelly Cristina falou que hoje o Guga tá vestido com blusa de obreiro. Vocês param de falar mal das blusas do Guga, senão ele vai parar de vir. Ele tem aquela da bicicletinha e tem mais duas. Deixa ele com as blusas que ele tem. Eu tenho quatro, são quatro. Quatro blusas. Aceitem, que vão ser 4 sempre. Falando em fraude, Guga, mais uma notícia de fraude dos Bolsonaro. Cartão de vacinação de Bolsonaro é falso, diz CGU. A Controladoria Geral da União concluiu ser falso o registro. Tá bem grande esse print, é bom, bacana, ocupa bastante a tela. Concluiu ser falso o registro de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a Covid-19. Investigações da Polícia Federal indicaram que dados dos certificados tinham sido alterados para permitir a entrada de Bolsonaro nos Estados Unidos no final de 2022. Mas lembrando, Guga, que esta entrada que estão falando nesta matéria é a entrada feita em São Paulo. Lembra que teve uma entrada feita em São Paulo? O Bolsonaro teria se vacinado na UBS Parque Peruche, aqui na Zona Norte de São Paulo, mas ainda tem a outra vacinação falsa, a do Rio de Janeiro, onde o Mauro Cid estava envolvido. Então, dessa aí, está confirmado que é falso o cartão de vacinação. Ainda tem o rolo com o Mauro Cid lá no Rio de Janeiro. Pois é, e gente aí pagando, né, pela falsificação, as pessoas que ajudaram a falsificar. O Mauro Cid, inclusive, ficou preso por conta dessa história, né, apesar dele estar metido em todos os rolos do Bolsonaro, né, já que ele era o braço direito do Bolsonaro, então ele ia lá e fazia tudo, desde tentativa de golpe, a tentar surrupiar joias e também falsificar cartão de vacina, e entre essas histórias, a mais fraca seria da vacina, porém foi ela que levou o Mauro Cid à cadeia e ajudou a revelar todas as outras, já que foi a partir de busca e apreensão provocada por essa história de celular e outros aparelhos eletrônicos que a polícia acabou caindo de frente com várias provas que incriminavam o Bolsonaro e o Mauro Cid também, né, nessas histórias de golpe e de joias. Então, essa história da vacina, ela acabou se tornando muito grande, né?
para a imagem e para a reputação de Jair Bolsonaro. Tá sim, mostrando que é um mentiroso, é um falsificador. É alguém que enganava a sociedade e a militância dele o tempo inteiro, né? A gente ficou na dúvida, será que ele vacinou ou não? E aí, na época, tinha gente achando que ele tinha vacinado. Pô, ele vacinou, o cara não é trouxa, né? Ele tá só fazendo os militantes de trouxa, mas ele não vai arriscar a saúde dele. Só que, pelo jeito, ele não vacinou, né? Foi tudo uma grande mentira. E ele, de fato, precisou falsificar os cartões para poder viajasse para locais onde era obrigatório ter o cartão, ele conseguir andar ali sem nenhum tipo de problema. Ele já estava no final também do mandato dele, ele poderia perder a eleição, ele precisava daquilo para se resguardar e fez isso sim. É um falsificador, é alguém que tem que pagar por isso também. É um mentiroso, é um sujeito que está envolto aí em história de roubar joias e é um golpista que já está provado que é um golpista também. Então é muito crime que esse sujeito está cometendo. O Cacai, o grande advogado Cacai, duvida que Bolsonaro escape da justiça por isso, porque já tem tudo investigado e já está tudo muito óbvio. Bolsonaro cometeu diversos crimes. Eu não sou tão otimista assim, eu acho que não sei se vai rolar, não. O comunista de iPhone e essa extrema-direita é muito incompetente. Com a grana que eles têm, o Pink e o Cérebro já tinham dominado o mundo. E a Natália Venturi pergunta se é nessa casa que morou o amigo do Jair Renan, o assessor dele. Qual é o nome dele? Diego Pupi, né? Dele, esqueci. Diego Pupi, exato. Não foi nessa casa, não. Foi num apartamento que o Jair Renan também tem. Não foi nessa casa aí que os amigos moraram juntos. Vamos para mais uma matéria de uma pessoa que é muito mais próxima do bolsonarismo do que muitas pessoas gostam de admitir. O Aldo Rebelo assumiu o lugar da Marta Suplicy na Prefeitura de São Paulo com as bênçãos de Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro endossou a indicação de Aldo Rebelo do PDT, sim, o Aldo Rebelo está no PDT, viu, gente? Para substituir Marta Suplicy na Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Ex-ministro dos governos Dilma e Lula, Aldo recebeu o convite do prefeito Ricardo Nunes na última terça-feira após reunião, segundo revelou Lauro Jardim. Com essa foto parece que ele morreu, né? Parece que essa foto de morto, parece foto de defunto, mas infelizmente o Aldo Rebelo está vivo e está aí agora no governo Ricardo Nunes. O Aldo Rebelo é uma das pessoas que teve uma história mais bizarra de mudança de posicionamento político que a gente tem registro no Brasil, né? Mais ou menos a história da Marta, mas a Marta voltou para a esquerda agora, né? O Aldo Rebelo continua indo ladeira abaixo, né? O Aldo é pior. O Aldo morreu, a reputação dele. A imagem do Aldo morreu. Essa, de fato, não tem volta. É difícil ressuscitar, até porque ele não parece querer voltar para as origens dele. Ele, de fato, saiu da esquerda e se tornou praticamente, né, um globalista, um terraplanista, alguém que nega, que já chegou a negar o aquecimento global, depois disse que não negou, mas negou, só ouvir o que ele dizia sobre o aquecimento global. Também negou as queimadas, né, o desmatamento, as queimadas na Amazônia. Dizia que não, que naquele tempo do Bolsonaro, ano retrasado, nos últimos anos de Bolsonaro, não, aquilo era comum, aquele não tinha aumentado tanto assim, passou um pano para aquela destruição que o Bolsonaro fez na Amazônia com aquele discurso dele de garimpo, de agro, né, de ser a favor do agro. Inclusive o Aldo também passou a ser alguém muito ligado ao agro. Enfim, a única coisa ele só tá ligado com coisa boa, com o agro, com as Forças Armadas, só ligado com coisa boa. Forças Armadas, enfim, também passou pano pro golpe, né, o Aldo Rebelo. Cara, é uma tragédia esse daí, é muito pior do que o que a Marta fez. O que restou da característica dele de um comunista foi no máximo o bigode dele, se é que esse bigode é de comunista, porque parece mais aquele bigodinho do Hitler. Não quero colocar ele na conta do nazismo, que já seria demais, mas parece nem mais eu, um viu, bigodinho os advogados do Aldo Rebelo. Os advogados do Aldo Rebelo, lembra que quem falou isso foi Guga Noblar, ele falou isso sozinho. E o Rolê CL não é mais responsável... um bigodinho dos fascistas. Melhorou. O Rolê CL não é responsável pelos comentários de seus comentaristas, viu? Os advogados são um anúncio do jurídico que falaram aqui no ponto agora. Mas espera aí, ó. Vocês ficam falando mal do Bolsonaro, mas eu sei que vocês compraram a bota dele, tá? O Jair.
Chama Jair. Aqui no nosso chat, as pessoas falando sobre essa mudança do Aldo Rebelo. O Aldo virou um latifundiário, virou um militarista. Ele foi ministro da Defesa, inclusive, do governo Lula. Um militarista, o Aldo Rebelo. E falando em Lula... Não, mas é uma decepção, né? Mas é uma Nossa, decepção, não. porque de fato teve uma fase da vida dele que ele teve Ele era uma do história muito PCdoB. interessante. E aí, pô, ele era do PCdoB, ele fez parte do governo do Lula e da Dilma, se eu não me engano, Foi, também. Lula e Dilma. Enfim, ele tem história. De repente, a imagem dele, né, vira uma metamorfose e agora é completamente outra pessoa. A Kelly Cristina falou que o Aldo tem cara do Plínio, o integralista. Tem cara mesmo. Isso aí, é bigodinho do Plínio. É a carinha dele. E falando em governo Lula, os 146 parlamentares da bancada evangélica atacaram Lula após o fim do benefício fiscal concedido por Bolsonaro. A Frente Parlamentar Evangélica no Congresso, 132 deputados e 14 senadores, emitiu uma nota de repúdio a um ato promovido pela Receita, a anulação da isenção tributária sobre a contribuição previdenciária de ministros de todas as religiões. O benefício tinha sido concedido pelo Bolsonaro nas vésperas, coincidentemente, das eleições de 2022, quando ele estava tentando a reeleição. Fica claro os ataques que continuamente vêm sendo feitos ao segmento cristão através das instituições governamentais, atacando aqueles que não apoiam suas propostas. Trata-se de um ataque explícito ao segmento religioso, parcela importante da sociedade brasileira, diz trecho do documento da bancada evangélica. Eu acho que o governo Lula está atacando os evangélicos, onde já se viu tratar pastor evangélico que nem gente. Um absurdo. Tem que atacar o bolso dessa turma. E eles só estão preocupados com o ataque ao bolso deles, que é o que está acontecendo. Eles deixam de pagar mais de 300 milhões de reais por ano. Só esses aí que não tinham mais que prestar conta do próprio salário, por decisão aí do Jair Bolsonaro. Então é claro que essa turma está sentindo onde mais aperta para eles, que é no bolso, né? Não que aperte, né? Porque o bolso dessa turma é bem largo, não falta dinheiro, mas eles querem mais, né? O Rolex é muito caro, né? O jatinho também, para encher de querosene, custa muito. Então essa turma quer ser tratada como popstars. Eles precisam, né, de todo esse luxo deles. E é Mas engraçado. Foi Jesus que falou que era o César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Exato. Pelo que eu entendo aí, né, da Bíblia, não é o caminho que Jesus seguiu. Jamais foi o exemplo que ele deu, mas é esse o caminho que esses pastores charlatões, muitos enganadores aí no meio, estão seguindo. Eles querem seguir o caminho do dinheiro, da verdinha, do ouro, da luxúria, dos 7 pecados capitais. Essa é a turma que está aí atacando o governo hoje. Essa bancada é patética. Essa turma aí está aí só para fazer lobby em favor de meia dúzia de pastor charlatão. Inclusive a maioria ali é comandada pelo mesmo grupo religioso. Tem muito evangélico do bem que não merece se queimar por conta dessa bancada. A Elaine Cristina mandou a Elaine Santos mandou um mega abraço pro Guga, disse que é mega fã, um abraço para você também. O Guga manda um abraço pra Elaine. Um beijo para você, muito carinho para você e um ótimo ano. Pra gente fechar o nosso macetada, Guga, ontem o Big Brother teve uma prova do Quai, né, da rede social Quai. Mas o timing que eles estão nesse Big Brother é impressionantemente ruim. Ontem o Ministério Público Federal instaurou inquérito para investigar o Quai. Segundo o inquérito civil público do Ministério Público, para investigar condutas ilícitas dessa rede social no Brasil. O objetivo é apurar se a plataforma, que é chinesa, tem promovido conteúdos e perfis falsos para impulsionar visualizações e engajamento de seguidores. Há indícios que postagens na rede com informações falsas e apelativas sejam produzidas não por usuários regulares do Kawaii, mas pela própria plataforma, diretamente ou por meio de empresas de publicidade por ela contratadas sem identificação de origem. Cada vez mais é importante ressaltar que precisamos regular as redes sociais, regulamentar as redes sociais para poder apurar e punir casos como este. Inclusive agora o Kuai, uma rede social lá, a laranjinha lá de vídeos, tipo o TikTok do B. Dizer que era o TikTok chinês, mas o TikTok também é chinês, né? Então, o primo menos famoso do TikTok.
Mas tá ficando grandão, tá patrocinando o BBB, inclusive, o Kawhi, né? Kawhi que fala. Então, tá gigante. E se você descobre que eles estão criando uma estratégia para enganar os seus seguidores, digamos assim, é muito ruim isso, né? Claro que é mais uma amostra da necessidade de ter uma fiscalização e de terem regras que permitam uma fiscalização de fato a essas redes sociais. Precisa se adequar às regras ao momento que a gente vive. Então, claro que a gente não pode deixar ser uma terra de ninguém. Se for uma terra de ninguém, as redes sociais, eles farão o que quiserem com os algoritmos, são eles que decidirão quais serão os temas que vão ser pautados para a opinião pública decidir, e vão eles também enganar os seus seguidores, armando situações fakes, de vídeos fakes, engajamento fakes, para ludibriar a turma e enganar, portanto, o consumidor. Isso tudo não pode acontecer. É claro que o Estado está aí exatamente para fiscalizar esse tipo de situação. E para fiscalizar isso, é claro que a gente precisa de leis que se adequem a isso. Então é necessário uma regulamentação. Regulamentar, mais uma vez, é preciso. E é mais uma rede social da China, só que pelo menos dessa vez não é uma acusação. Nos Estados Unidos é pior. Os caras acusam o TikTok de espionar os americanos. O TikTok estaria a serviço do Partido Comunista Chinês, repassando informações que são usadas politicamente pelos chineses. Seria essa a acusação que é levantada principalmente pelos trumpistas lá contra o TikTok. Na época do Trump, ele foi muito para cima do TikTok com esse argumento. Então também há, claro, de se observar, né, se de fato isso aí está sendo feito pelo Kawhi ou não, mas se estiver sendo feito, tem que pagar. Hoje, Guga, inclusive, uma outra matéria que a gente falou de manhã no programa é que uma mudança no WhatsApp pode facilitar a propagação de fake news durante as eleições, né? Então tem mais uma mudança aí, na mudança dos administradores e novos acessos para compartilhamento de imagem, de voz. Matéria bem ampla na Folha de São Paulo falando sobre essa mudança no WhatsApp, que também pode causar danos à nossa democracia. Com isso, terminamos o nosso Macetada. Cadê? A Andresa Camila falou: o Guga passou dias em Pernambuco e nem foi em Toritama comprar camisa. Tem a camisa que é 30 conto, Guga. Pelo amor de Deus, a gente vai fazer uma vaquinha aqui para comprar as camisas pro Guga. E com isso, nós terminamos o nosso Macetado de Notícias e vamos para o melhor que você não viu, falando lentamente pro Vitinho inserir a vinheta agora. O melhor que você não viu, o quadro de você também pode participar mandando seu vídeo, seu comentário. Se quiser comentar, você comentar e mandar o comentário, pode mandar também. 11 98899 2893. Mande para o nosso Zap, que está aí não está nada na tela para vocês. Mas o número é esse, 11 98899 2893, ou pode mandar também para as minhas redes sociais, @Deluca no Twitter, ou @DelucaWilliam no Instagram, e também para o nosso querido e amado Guga Noblar, @Guga Noblar em todas as redes sociais, inclusive no Quai. Tem Quai, Guga, não? Não tem Quai, mas tem o Ku, que é da Índia, e que também é muito interessante. O Ku é sempre muito interessante. Adoro. Depende do cu. Vamos falar sobre rede social ainda. Vamos falar sobre Guilherme Boulos. O Boulos, não sei se é o Boulos, deve ter sido assessor, né? Mas a conta do deputado Guilherme Boulos no Twitter postou um crescimento na renda da população mais pobre entre 2017 e 2022. Só que aí alguém avisou, meu amigo, esse período é o período do governo Temer e o começo do governo Bolsonaro. O Boulos citou uma pesquisa da FGV que mostra que a renda dos super ricos, que representam 0,1% da população no Brasil, teve um crescimento 3 vezes maior do que 95% dos brasileiros. Foi uma derrapadinha, né? Provavelmente não foi o Boulos que fez, foi a assessoria que fez, né? O Boulos, para candidato a prefeito, está preocupado em andar por São Paulo, mas a assessoria, o social media, o estagiário, falhou aí na apuração, né, Guga? Pô, deu moral pro Bolsonaro, pô. Alguém perdeu o emprego, alguém está demitido. Olha, não dá para cometer um vacilo desse aí, né, gente? Foi o Vitinho dele. Foi o Vitinho lá da equipe do Boulos. Com a diferença que o nosso a gente não consegue demitir, mas lá a gente não sabe.
Vitinho do Pessoal rodou. Vitinho do Pessoal, quem sabe vai chegar aqui agora no ICL. Vem, Vitinho do Pessoal. Tem lugar pra você aqui, viu, Vitinho do Pessoal? Mas não cometa mais esse tipo de erro aí. Você parece ser uma pessoa muito bem intencionada, porém a gente não pode dar um vacilo desse, né? Fazer uma propagandinha gratuita para aquele que, na verdade, só trouxe desgraça, né? O final do governo Bolsonaro é a prova de que aquilo ali foi erro atrás de erro, um golpista sem nenhum tipo de proposta. A intenção do Bolsonaro era destruir para depois construir. Ele realmente fez a primeira parte aí do projeto dele. Ele dizia isso, gente. Ele dizia que tinha que destruir o que já tinha sido feito. E ele fez essa parte, ele só fez essa parte, né? Faltou construir. A gente aproveitar que a gente está falando sobre o governo de São Paulo, o prefeito de São Paulo está muito querido nas ruas de São Paulo. Tem 2 videozinhos que a gente vai mostrar. O primeiro é do Ricardo Nunes mentindo para uma aposentada na rua, dizendo que não se deu aumento de 46% em 2022. Vamos ver o prefeito de São Paulo falando. Para você não conhece, é esse aí, viu, gente? Eu sou aposentada. Para você que nunca viu. Tira o nosso confisco. Qual que é a função da senhora? Professora. Sabe quanto de aumento? 5%. Esse ano e no ano passado? Eu filho, mas você deu 40 para você, senhor. Eu dei 40 para você? Não deu, porque vereador. Deu. Deu tudo, deu. Não faz isso. Quanto você teve? Eu não tive nenhum. Como que não? Nenhum. Eu aumento? Como que não, Guga? Aí, ó. Meu Deus. Daí a matéria, a gente tem a matéria aí Que na trollada. sequência. A gente tem a matéria aí também lá do Metrópolis que mostra aí o aumento de 46,6% no salário do prefeito, começou a valer em 2022. Como é que ele não teve aumento, Guga? É maluco agora, é? Pois vocês usam. Não, e vocês usam a imagem do Nunes com uma máscara no rosto. As pessoas já nem Que é pra ajudar a não conhecem identificar Nunes. isso. Dê a oportunidade das pessoas saberem quem é o prefeito de São Paulo. Se ele andar pela rua, ninguém sabe quem é, ainda mais mostrando ele só de máscara. Enfim, é um sujeito que parece ser pouco relevante politicamente ainda, apesar do cargo que tem. Era para ser muito maior, era para ser tão grande quanto esse salário dele aí, né? O salário aumentou muito e ele ainda levou uma trollada, né? Porque ele tá gravando ele tá sendo gravado ali, você vê que ele fica todo na miúda, ele tenta ainda se sair por cima. Não, e quanto eu te dei de aumento? Deu um aumento patético, e aí ela já vira e rebate, o seu foi de 40, e o sujeito pelo jeito não sabia, pelo jeito. Caiu tudo? Só o Guga caiu? Tá tudo bem? Voltei. Só voltou, Voltei. caiu, voltou. Deu um black, Voltei. caiu tudo. Voltei, Voltou. foi um pei. O Ricardo Nunes aí atrapalhando a nossa audiência. Energia negativa. Mas, enfim, Epa, rei. Vai, continua. E nem é a Enel, hein, que tá trabalhando aqui. Se fosse a Enel, a gente teria uma desculpa, né, Ricardo Nunes? E aí, enfim, gente, o triste dessa situação, ele levou uma trollada. Foi interessante ver ele na saia justa, mas a gente percebe o desespero no rosto de uma professora que, de fato, tá passando por uma situação econômica horrível. Você vê que ela precisa, ela tá desesperada, ela tá ali pedindo ajuda para o prefeito. A intenção não era lacrar, a intenção não era trollar e nem fazer esse vídeo maravilhoso, deixando um político sem resposta. A intenção era pedir socorro. Essa é a situação de muita gente em São Paulo. Eles estão pedindo socorro. E eles estão pedindo o fim do confisco das aposentadorias. Das aposentadorias, claro. Que está acontecendo aqui em São Paulo. O prefeito confiscou as aposentadorias. Então essa é uma pauta importante. Mas, Guga, você falou que não conhece ele na rua assim? Conhecem sim. Tem vídeo do pessoal reconhecendo o Ricardo Nunes na rua. Vamos ver também o vídeo do Ricardo sendo reconhecido nas ruas de São Paulo. Aí, ó. Moço Nunes, é um prazer ter você aqui em Pirituba. Você estava nas obras do incêndio. Você fala do auditório agora de Pirituba, que o senhor vai maravilhoso. Faltam 4 vice-constitucionais que você vai pôr para ajudar aqui em São Paulo. É um prazer ver você Deus te abençoe. É um prazer ter você. Deus te abençoe. Porque ele foi lá em Pirituba para inaugurar uma obra, mas quando as ruas do bairro estavam cheias de água nos alagamentos recentes, o Nunes não apareceu. Talvez seja melhor não ser reconhecido, né, Guga? Se for reconhecido, o pessoal para cobrar, né?
Volto atrás do que eu falei, ande de máscara, Nunes, saia de máscara, boné e óculos escuro. A situação dele é complicada porque ele está em campanha. Se não tivesse em campanha, ele estaria obviamente evitando a população, como sempre faz a maioria dos políticos, mas ele precisa pedir voto, chegou a hora de se expor. É muito interessante esse momento de campanha eleitoral, de pré-campanha eleitoral, a gente vê o político de fato se colocar em situações muito delicadas, e a população nos últimos anos passou a cobrar para valer os políticos. Não é mais só tapinha nas costas, abraço, pedidos de promessas, não. Agora a galera vai lá e cobra para valer aquele ali que nada fez. Então a gente vai ter muita situação dessa. Daqui para frente vão ter várias pérolas como essa do político levando uma trollada, sendo ali de certa maneira hostilizado, mas com esse sorrisinho amarelo na cara. A Ruth Garcia falou que tá curiosa pra ver o cu do Guga. É só entrar lá, cu.com/Guga Noblar, né, Guga? Também é @Guga Noblar? Guga Noblar real, gente. Real. Por incrível que pareça, tem dois... Tem o cu Meu falso. cu tá vasto lá. Tem o cu lá falso do Guga. Tá duplicado. Tem o cu falso lá rolando. Então se você vê o Fizeram um cu falso. Que não é do Guga, viu, gente? O cu real tem o oficial, né? Depois, como é que eu faço pra entrar no cu? Guga Noblar real. Ter também. É de grátis. A Silvana mandando um beijo pro Vitinho. A Marta Bastos mudou o horário do programa. Eu nem sabia, que bom que achou. Estamos aqui todos os dias às 11h30 da manhã, desde a semana passada, desde o começo do ano. E a Silvana Alves, ver o prefeito irrelevante tomar uma taca não tem preço, realmente todos nós ficamos muito felizes. Mas quem também está feliz com a repercussão de um discurso que fez lá em Davos, na Suíça, Guga Noblar, foi o Javier Milei. Mas, curiosamente, um usuário das redes sociais achou muito curioso esse discurso do Javier Milei lá no Fórum Social Mundial, em Davos, e achou uma palestra dele no TEDx em 2019. Tem algumas semelhanças, vamos assistir. 800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual. Entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en per cápita. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema. El 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. Mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. El Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Es que la lógica del populismo y el socialismo lo que hace es destrozar los incentivos, y las consecuencias de eso es que va a producir menos y la torta será más chica. Hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres, porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Asesinó a más de 100 millones de seres humanos y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas, porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos, y aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande. Es decir, más bajo, la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. El decil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, sí ganan 11 veces más de lo que ganan los países reprimidos. Tiene 25 veces Guga, tá bom, já entendeu. Agora, Guga, o Milei fez um post dizendo que o post que o Milei fez nas redes sociais sobre esse discurso, ele printou a página lá de Davos e aí ele circulou a visualização dos vídeos. Ele falou, nossa, o meu vídeo teve mais visualizações. E ele repete o mesmo discurso há anos, o mesmo discurso que ele decorou, virou presidente da Argentina repetindo esse discurso de papagaio, e para ele o que importa é isso, é o número de view e de like do vídeo. Vem cá, está por acaso chegando a minha imagem certinho aí? Porque agora deu uma robotizada aqui, tá tudo bem aí? Só pra tá chegando bem. Só pra eu ficar tranquilo ou tá ruim? Tá de boa? O Milei tem um meme, que é um meme de um periquito, né? Que aí o meme diz, né? Periquito, papagaio, aprendeu a atacar ideologia de gênero e se torna vereador pelo PL em Santa Catarina. Tem uma piada dessa, tipo esse o meme agora a gente tá vendo acontecer na vida real. Só que virou presidente de um papagaio país.
que virá presidente do país repetindo meia dúzia de clichês que a extrema-direita adora espalhar e que ele aprendeu a decorar e a contar aquilo e a fazer daquilo ali o discurso que está na ponta da língua dele. Mas é isso, gente. É o papagaio que aprende 2 ou 3 palavras sobre ideologia de gênero e que vira vereador depois pelo PL, só que na versão argentina, né? Muito pior o que aconteceu com eles. A gente tem lá um sujeito que se tornou presidente do país com esse tipo de discurso, mas a gente, mais do que ninguém, já viveu uma situação dessa com Jair Bolsonaro. Então, torceremos para que os argentinos se livrem de Milei, que Milei vá embora o quanto antes, né, e permita que alguém que não seja um papagaio e que repita clichês tente tirar a Argentina do caos que está. Mas tem gente que gostou, viu, Guga, dessa palestra do Milei. Sabe quem gostou? Olha quem fez um post aí no Twitter, que achou a palestra do Milei muito boa. O Elon Musk. Você viu esse post do Elon Musk? Ele postou assistindo a palestra do Milei. Assim, por quê, né? Como que comenta? Por quê? Como que comenta, né? Fica no ar várias dúvidas do porquê, né? Ele tá num momento íntimo com uma pessoa ali muito interessante com ele, mas olhando para a imagem do Milei. É muito estranho. Assistir o Milei dá tesão, Elon Musk? Bota o pezinho, né? Tem pezinho do Milei na mão, aí se tiver pezinho do Milei, bota o pezinho do Milei. Quero ver ele ter tesão com o pezinho do Milei. Aí é mais difícil. Guga, pra gente fechar o nosso Melhor Que Você Não Viu, olha, ó, bota o pezinho do Milei. Aí, ó, vai lá. Nossa. Posta essa foto aí, Elon Musk, do pezinho. Mas pra gente fechar com coisa boa, afinal, hoje é sexta-feira, Guga Noblar. Eu trouxe um vídeo que eu tinha que mostrar pra vocês. Hoje é um vídeo de 2 minutos, então é um vídeo longo, mas explica porque o Brasil nunca venceu um Oscar na sua história. Porque submeteu os filmes errados. Este filme feito no Ceará, se tivesse sido submetido ao Oscar, o Brasil já teria 8 estatuetas, pelo menos. Vamos aproveitar que é sexta-feira e assistir a obra-prima do cinema brasileiro vinda do Ceará. Amor, vou malhar pra mim ficar linda pra você. Pois fica bem linda pra mim, viu, amor? Presta atenção nos atores coadjuvantes, Guga. Bicha, sai de meio que eu vou te ensinar a malhar. Vale a bicho como é que ela é. Vale, mulher, deixa eu exibir pro meu pãozinho de queijo. Briga. Não briga, esse macho. Eu corro triste, brigando pro menino rei feio. Se fosse pelo menos pro menino bonito. Bicha, tá rolando briga ali, porra, bora lá ver? Ai, bicha, adora briga, bora lá. Bicha, não acredito que as feiras bicho tá brigando entre si. Eu adoro, bora lá. Se vê que vocês estão brigando por macho. Se eu fosse feia, elas duas não estavam brigando por mim, não? Sim, bicha, não é vocês não, tá? Ele sentiu. O que, mulher? A castiga de mijo. Mijo, pois deve ser bem ela e a Julinha do deboche, que ela vive andando mijada. Bicho, eu não puxo meu cabelo, não acredito, eu tô falando, viu, bicho? Porra, agora eu vou chamar meu pai, viu? Bicho, só vocês acham que tem família, porra, eu vou chamar minha mãe. E aí chamaram os pais. Bora lá chamar nosso pai? O roteirista é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo é maravilhoso nesse filme. Tudo é bicho. Não, tá muito bom. Como é? Pois bora lá resolver isso aí, que vocês não são cão sem dono, não. Vamos. Opa, que os meninos foram bater aí, quero bater. É o que, Julinha? Fala direito, peguei foi nada. Deixa eu falar, pai, é porque ela tá nervosa. Porque tinha umas meninas ali querendo brigar com nós e foi chamar a mãe delas. Como é que é? Pois eu vou lá, porque ninguém bate nas minhas meninas. É isso aí. Quem de vocês quer bater nas minhas filhas? É o Cauã Raymond, ator. Pois se o pai de vocês não educa vocês, quem vai educar vai ser eu agora. Que é isso aí? Tu que gosta de bater em criança? Chegou o Cauã. Sim, tu vai me beijar, é? Só se tu quiser. Pois eu quero. E aí, ó? Meu Deus, esse plot do nada. Bicho, pois se nossos pais não resolverem, quem resolver é nós. Sensacional. E aí, Guga? Olha que maravilhoso. Como não premiar este filme com 10 Globos de Ouro, 8 Kikitos, 9 Oscars? Como não premiar vale. o nosso cinema cearense? Não tem como. Não tem como. Se puser isso aí, troca as novelas da Record
por esse filme ou Eu por uma assisto. novela, faz disso uma série. Claro que vai dar mais audiência. Tem atores muito mais competentes. O roteiro é maravilhoso, apesar de repetir a barata bicha umas 65 vezes. E é muito engraçada a atuação desse pessoal, né? É legal de ver. E você vê que é uma coisa meio espontânea ali, tem um pré-roteiro, né, que não foi completamente feito. Tem umas coisas ali que eles acabam improvisando. Maravilhosa a atuação. E tem o Cauan Raymond deles também, né? A atuação digna de um Cauan Raymond, a desse pai aí, dessa novela ou desse filme. Adorei, tragam mais vezes. Record, fica a dica, hein? Tá na hora de trocar as novelas aí por esse tipo de vídeo. Absolutamente cinema, todo mundo aqui comemorando. Aquela Cristina, drama, comédia, amor, guerra, luta, tem tudo. O Ruth Garcia, quem é Avatar perto desse filme? E todo mundo aqui falando sobre o plot twist. Tem gente perguntando onde acha. Eu postei lá no meu Twitter, se vocês quiserem olhar lá, @deluca, tá lá esse vídeo lá, mas tá nas redes sociais todas, muita gente postou. E com isso, terminamos o nosso Melhor Que Você Não Viu para ir para o Tá Pegando Fogo, Guga Noblar. Eu fico me justificando pra vocês aqui sempre que eu vou falar de BBB, porque eu sei que tem gente que não gosta, inclusive aqui na casa, aqui no ICL. Mas eu vou falar de novo, porque eu já disse pra vocês que quando tiver tema relevante para debate social, trarei aqui para o programa. Ontem no Big Brother, o tema do momento, inclusive se você for no Twitter agora, a Vanessa Lopes continua sendo o tema mais comentado do Brasil. A Vanessa Lopes é uma TikToker, né, uma influenciadora digital, produtora de conteúdo que faz dancinhas e tal. Ela ficou esquisita nos últimos dias. A gente não pode trazer, obviamente, os vídeos, são exclusivos do BBB, da Rede Globo. Mas a Vanessa Lopes está chamando a atenção das pessoas, porque ela flertou com o botão da desistência, começou a falar umas coisas muito malucas de que ela estava sendo vigiada e começou a perguntar para as pessoas se as pessoas eram atrizes ou atores dentro da casa e que a Globo construiu o programa para cancelar a carreira dela, e ela dava umas piscadas para a câmera, todo mundo começou a achar meio esquisito e a internet toda ficou preocupada, né, com a saúde mental da moça. E eu disse ontem, inclusive nas redes sociais, que eu não duvido que tenha gente que entre dentro lá do Big Brother e surte mesmo, porque é muita pressão que tá dentro daquele programa. O ex-BBB, o Marcelo Arantes, que é psiquiatra, o doutor Marcelo Arantes, fez um post, inclusive, falando sobre isso. Eu quebrei toda a nossa equipe, que é um post lá, aí ó, muito rápido. Muito precocemente, Vanessa Lopes me apresentando exaltação do humor, taquipsiquismo, delírio de autorreferência e outros delírios paranoides estruturados, podendo abrir um grave surto psicótico paranoide a qualquer momento. E aí, Guga, eu trouxe esse assunto porque é um debate importante de saúde mental e também o limite de onde a gente está falando de entretenimento num programa e onde é que a gente tem que cuidar das pessoas, porque a moça claramente está precisando de ajuda. Esse é meu medo até de rir dessa história, porque isso aí pode ficar sério uma hora, né? Essa moça, quando você assiste, é uma cena cômica mesmo, né? A situação dela piscando pra câmera, dela achando que as pessoas que estão ali são todos atores, porque estão todos atuando para tentar provocá-la, levá-la a uma situação limite. É isso na cabeça dela. É esse o nível de piração, assim. É muito louco mesmo você assistir isso. Essa garota, ela tem 40 milhões de seguidores no Twitter, gente. Então ela vive sob pressão, né, no TikTok. Essa garota é gigante. Eu nem sabia quem era até o Big Brother. Eu também não. Só meu namorado que já acompanhava porque ela faz dancinha. Teve um papo do Medina, né, que ela foi também ex do Gabriel Medina, o surfista. Então eu tinha de leve ouvido falar dessa fofoca, também não sabia muita coisa, conheci agora. Agora são 40 milhões de seguidores, então imagina a pressão que não é na vida dela, o tempo inteiro preocupada em ser julgada, já que tudo que ela faz é julgada, ela vive disso, foi uma escolha de vida dela, ela ficou gigante, ela ganha muito com isso, ela não é uma vítima disso, né? Ela escolheu esse caminho e se deu muito bem com isso. Agora ela pode estar pirando mesmo, e tem que ficar esperta. É preocupante assistir essas cenas. Ela virou uma espécie assim, na política eu diria, né, que quem seria a Vanessa Lopes da política seria o Carluxo, né, uma pessoa completamente paranoica, confusa
e que se sente o centro do universo, que acha que tudo que está acontecendo é por conta dela. E não é assim que funciona. Eu espero que ela fique bem, que ela não vire de vez o Carluxo do Big Brother. Tem gente falando aqui que ela tá fingindo, que é uma atriz, mas, gente, assim, a pessoa tem que atuar muito para fazer o que ela tá fazendo, é realmente preocupante. Tem médico, especialista falando que é realmente muito, muito preocupante. E tem gente falando, será que cantou pra pneu? Porque ela tem fotos dela apoiando o Bolsonaro em 2018 e 2022. Eita! Parece que ela não apoiou o Bolsonaro, né? Parece que ela não foi de 22 no ano passado, no ano retrasado, mas que em 2018 tem fotos dela apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 18, mas ela disse que tinha 17 anos, não entendia muito de política, etc. Falando em Bolsonaro, Guga, pra gente fechar o nosso programa de hoje e voltar agora no nosso finalzinho do programa, repercutindo o caso de Carlos Jordi. Não é o cantor francês dos anos 80, mas o deputado bolsonarista que teve ontem um toque-toque-toque da Polícia Federal. Ele passou o dia inteiro ontem se explicando sobre o que aconteceu. Nós temos o vídeo dele se explicando, que a gente inclusive postou lá perguntando se será que dá para acreditar no Carlos Jordi? Vamos ver a explicação do Carlos Jordi. Em momento algum, eu fiz incitações. A única coisa que eles tinham contra mim era uma postagem em que eu repliquei o ex-ministro Marco Aurélio Mello falando a respeito do 8 de janeiro, que haviam culpado daquilo que eram os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nada, nunca incentivei. Nunca financiei, Quem me conhece sabe. Não tenho relação alguma com o 8 Muito de janeiro, menos financiei, porque ele sabe que incentivou, né? Dessas pessoas que foram para os quartéis generais, aí eles dizem que há mensagens minhas com pessoas que eu seria um mentor, um articulador do 8 de janeiro e de bloqueio de estrada. Mentira. Eu nunca tive acesso a nenhum desses autos. Autos ilegais, processos ilegais, inquéritos ilegais, que já duram mais de 5 anos, que tem vício na origem, já que os ministros não poderiam instaurar esses inquéritos, porque o mesmo ministro que é vítima, ele é o julgador, ele é o relator, ele é o acusador, e nós não temos o direito ao devido processo legal. Pronto, agora fugiu do que interessa. Obviamente ele resolveu atacar o judiciário, né, porque é o que ele sabe fazer melhor, mas falávamos hoje cedo, Guga, que não é o final desse processo, né, o Carlos Jordi vai se defender. Ontem ele estava falando aí, saindo do depoimento que ele prestou na Polícia Federal, mas outros deputados bolsonaristas podem esperar o toque da Polícia Federal em breve, em especial André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do PP do Pernambuco, e Silvia Waiapi, do PL do Amapá, que incentivaram e fizeram muitos posts e declarações golpistas. Parece que esse chororô do nosso desquerido Carlos Jordi não vai ser o único, né? A gente vai ter mais bolsonarista aí postando chororô nas redes sociais. Tá tudo em pânico. O pânico nessa turma do Bolsonaro, depois de ver que pegaram o Jordi e que podem pegar outros que estavam em contato com golpistas, e tem muito deputado que esteve sim em contato com golpista, além do Jordi. Então o pânico se instalou na turma bolsonarista. Que não é esse Jordi, inclusive, né? Esse é o Jordi. Não é esse Jordi, é bonzinho. Jordi, inclusive. Esse é o Jordi. Não confundam com o pequeno Jordi da França, o Le Petit Le Petard. Esse daí não. Esse era Guga, sucesso, canta a música usado aí. pelo Gugu. Música, sabe cantar música? Le Petard, Le Petit Petit, Alisson, de ma coquine amour, Alisson, e de la coquicossi. Ele sabe inteira a música, velho. Eu vi o Gugu, porra. Eu assisti o Gugu. Era fã, caralho. Eu era audiência dessa. O Gugu que explorou o pequeno Jordi. Esse Jordi não. Esse aí é o que tá explorando a paciência da gente com esse tipo de cascata. Você vê que ele não consegue explicar, né? Ele fala que não incentivou os golpistas. Gente, esse sujeito, ele incentivava tanto que ele chegou ao ponto de pedir, de avisar, de falar na Jovem Pan, no Morning Show, num programa para milhões de pessoas, que só faltava um cabo e um soldado. Ele repetiu aquela ameaça do Eduardo Bolsonaro.
de fechar o STF dizendo que só faltava um cabo e um soldado. Ele diz isso. Eu já falei milhões de vezes, só falta um cabo e um soldado. E aí depois ele diz que eles querem, ele e a turma dele, o fechamento do STF. Ele fala literalmente isso. Isso não é incitar golpe, gente. E esse é um dos momentos. Agora se descobriu essas mensagens que ele tampouco explica aí para os jornalistas. Ele passa na tangente. Estão dizendo que eu conversei e incitei as pessoas a fechar a rodovia, no caso, que foi o que ele fez. Aí ele foge, né? Ele diz, eu não tive acesso aos autos. Ele não explica a conversa, ele não vai lá e refuta a conversa que já vazou, que a gente já tem essa conversa dele com outro Carlos, que ele também se chama Carlos, né? É um outro Carlos. O CVC. Que era um golpista, que organizou o fechamento de rodovias e que perguntou para ele se era para fechar tudo e que pedia de fato orientações, tratando o Jordi, gente, entre aspas, como um líder, chamando ele de líder. Então é óbvio que esse sujeito tá metido até o talo nessa história. Foi muito ruim a defesa dele e os bolsonaristas estão em pânico, com medo de rodarem. Eles estão com mais medo do que o Palmeiras do De Luca quando enfrenta o São Paulo. E ele sempre tenta, nunca consegue. E eles estão com esse cursinho de ditadura, né, Guga? Eu queria, não, mentira, eu não queria, mas eu imagino esse pessoal um dia com ditadura de verdade, né? Porque foi o que eu falei no Twitter ontem, inclusive fui muito xingado por bolsonaristas. Eu falei, cara, imagina só, se fosse na ditadura, ia parar um Opala na casa do Jordi, iam colocar um saco preto na cabeça dele, iam colocar ele na traseira do carro, ficar torturando ele por uma semana pra falar o que eles quiserem que ele falasse, pra dedurar todo mundo, iam colocar o corpo dele numa fornalha e ele ia desaparecer e a família dele ia ficar procurando os restos durante 30 anos. Pois né? é. Esse pessoal não sabe o que foi a ditadura, apesar da ditadura tá aí, né? Os relatos são vários do que foi a ditadura de verdade no Brasil. Pois é, imagina colocar o Jordi, esse Jordi, pra cantar o Jordi francês. Você vai ter que cantar o pequeno Jordi, Alisson, fazer esse sujeito passar por uma situação ridícula dessa, já seria uma espécie de tortura, mas que não chega nem aos pés do que ele e essa turma dele, as viúvas da ditadura, defendem na prática, porque eles querem a volta ao passado, eles querem a volta a 64. Esse pessoal é tudo saudosista daquele momento terrível, onde teve sim gente torturada, gente que teve que pedir asilo político, fugindo do Brasil, gente presa e gente, obviamente, morta também. Então, se a gente tivesse no período que ele vê como um período bom para o Brasil, que foi a época da ditadura, que eles são saudosistas da ditadura, eles tratam aquele momento como uma revolução, né? Se essa revolução que ele almeja acontecesse, no mínimo ele ia estar cantando Alisson, cantando Jordi agora, enquanto levava choques ali no testículo, ou enfim, passava por alguma situação degradante. Foi horrível o que aconteceu e é isso que ele deseja para o Brasil. Guga, aqui no nosso chat, o chat falando como se o francês está em dia. O Léo lembrou aqui, Palmeiras primeiro do São Paulo, o ano passado teve só Palmeiras 5-0 no São Paulo, mas aí foi o Léo que lembrou, não fui eu. Mas todo mundo falou como se o francês está em dia, como você está cantando bem. Meire Teixeira, Janete Tobias, Jaime Almeida, Elaine Santos, Gal Kids, Aline Gomes, Apsi Epps, Matheus Tirrell, Cleiton de Souza, Zenaide Maria, o nosso Fábio Corrêa que está aqui todos os dias, Danilo Bezerra, a Flávia Heloísa, e com um beijo para todos vocês. Eu não vou encerrar nada cantando. O pessoal quer que eu cante, eu pago essa sozinho de graça. A gente vai encerrar o programa, eu agradecendo o Vitinho, a nossa equipe toda aqui do ICL, o Vitinho, o Antônio Farinati, o Vento, nossa equipe toda, o pessoal da moderação de comentários, que eu esqueci quem era hoje. Quem que é hoje mesmo, Vitinho? É a Camila. A Camila, então um beijo pra vocês todos e vamos encerrar, Guga. Mande seu beijo e vamos terminar o programa cantando, vai! Um beijo pra todos, até amanhã e muito Jordi. Não, até segunda. Esse, não até Carlos segunda. Jordi. Ah não, amanhã, caraca, eu tô perdido. Até segunda. E vamos terminar cantando o Jordi que vale a pena e não aquele Jordi aqui do Brasil, né? É isso, galera. Até segunda-feira é nóis e vamos nessa.
Alisson, de macoquina amor. Alisson, pode encerrar, gente. A ideia é essa. Por favor, Alisson. Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões porque eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões em 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.